E esse mês nós estamos trabalhando o tema o amor que venceu na cruz. O amor que venceu só vence na cruz. E esse amor que vence na cruz é o amor que aponta para nós o caminho daqueles que são objetos do amor de Deus, que é o seu povo, a sua igreja. E o caminho para aqueles que foram amados por Deus é a cruz. Então nós estamos usando aquele desenho ali da cruz, chamada a cruz do discípulo. E é sobre isso que nós estamos falando esse mês. Semana passada o nosso pastor Zanetti falou sobre o encontro, o centro dessa cruz. E hoje eu vou continuar conversando com os irmãos sobre isso. Vamos orar antes? Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, agradecidos por essa manhã tão gostosa, tão abençoadora. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de ouvirmos a sua palavra, recebermos a sua palavra e termos nela vida e vida com abundância. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui com os nossos irmãos, nossos amigos e familiares, lembrando a obra que o Senhor fez na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, pagando uma dívida que não podíamos pagar, para nos tornar livres e teus filhos. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de poder cantar o seu louvor, cantar a sua libertação, cantar a sua salvação, cantar a obra que o Senhor fez em nós e continua fazendo em nós e através de nós, para redimir a sua igreja, o seu povo. Obrigado, Senhor, pela alegria de lembrarmos que a morte não venceu o Senhor na cruz, e também não vencerá nenhum daqueles que ressuscitam contigo. Nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio da vida, dessa salvação que o Senhor tem operado em nós. Continue falando conosco, Senhor, por sua palavra. Continue formando em nós o teu caráter, continua mudando a nossa natureza, continue, Senhor, nos transformando pelo poder da sua palavra e edificando em nós o seu reino e a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Esse tema tão importante que nós estamos trabalhando, que nós estamos chamando de a cruz de Cristo, a cruz do discípulo, na verdade ele aponta para a cruz de Cristo. As Escrituras nos contam uma história, irmãos, do homem criado por Deus, amado por Deus. Tudo que ele recebeu foi de graça. O homem não fez nada para receber tudo o que ele tem. E do que ele tem, o que ele pode produzir é como fruto daquilo que ele recebeu. Então os talentos que eu e você temos são talentos que o Senhor nos deu, vocação, dons, e nós usamos isso para o nosso bem, para o bem daqueles que estão ao nosso redor. Mas as Escrituras nos ensinam que esse Deus de amor que criou esse homem e colocou ele no jardim e amava esse Deus. Então Deus tinha relacionamento com o homem. Deus e o homem andavam em unidade. Deus, quando nós falamos de Deus, lembre-se sempre da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós nunca nos referimos a Deus como só uma pessoa, mas como a Trindade. Então Deus vivia em comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando ele cria alguma coisa parecida com ele cria o homem. O homem está só, do homem ele tira a mulher e faz uma comunidade. Por quê? Porque Deus é comunidade. Deus é união, Deus é vida em comunidade. Então ele cria a família é uma comunidade. Então há relacionamento de Deus com o homem. O homem, irmãos, ele amava Deus. Quando o homem amava a Deus, ouça bem, quando o homem amava a Deus, ele estava bem consigo mesmo. Ele amava a si mesmo de maneira equilibrada. Ele amava o próximo, ele estava em paz com o próximo. E ele amava a criação de Deus. Havia harmonia no relacionamento. Quando
o diabo, Satanás, entra no jardim na forma da serpente, como nós ouvimos a semana passada, ele faz uma proposta para o homem. E o objetivo dele é abalar, destruir essa relação de Deus com o homem. Esse relacionamento, ele vai ser afetado. E esse é o objetivo de Satanás, afetar as relações. Então, quando ele seduz o casal, dizendo para eles assim, olha, vocês podem ser como Deus, ele propõe o rompimento da relação, da criatura que recebe o cuidado do pai, do Deus, e propõe para esse casal que eles sejam como Deus, não mais criatura de Deus, não mais filho de Deus, não mais obra de Deus. Mas Satanás mentiu para ele, falou, olha, vocês podem ser como Deus. Ser como Deus, irmãos, é o sonho de todo humano hoje. A gente não fala isso assim, porque a gente é todo, né, controladinho, pudico e tal. Mas o desejo do homem é esse, é controlar, é dominar, é ter posse, é conhecer tudo, é saber tudo. E isso é próprio de Deus, é ser perfeito, é cobrar perfeição. Mas isso é próprio de Deus. Quando o homem, então, cai nessa armadilha de Satanás, ele rompe o relacionamento com Deus. Ele deixa de ser dependente de Deus. Ele deixa de ouvir Deus. E ele passa a ser agora o seu próprio Deus. O homem passa a ser um idólatra. Ele agora se ama. Ele se adora, ele está apaixonado por ele mesmo. Ele rompe relacionamento com Deus. Quando ele rompe relacionamento com Deus, ele começa a ter problema consigo mesmo, aí ele já não aceita como ele é, ele não aceita o jeito dele, ele acha que as coisas estão imperfeitas, ele não aceita o próximo, se ele não se aceita, ele não aceita o próximo, ele está em guerra com o próximo, e ele também está em guerra com a criação. Então, o relacionamento rompido entre Deus e o homem, deformou o homem. O homem ama, mas o amor do homem é deformado, não é o amor de Deus. O amor de Deus, irmãos, faz com que Deus vire gente, vire homem, para nos ensinar a ser gente. O amor deformado do homem fez com que ele desejasse ser como Deus. É um caminho inverso. O homem quis ser Deus, e Deus mostra que o caminho para voltar a ter relacionamento com ele é o inverso. Então ele vem e se faz homem. Para passar essa imagem, nós estamos trabalhando esse conceito da cruz, que são duas hastes, né? Então, o relacionamento com Deus e com o próximo só é possível por Cristo Jesus. O grande mandamento que nós aprendemos do Senhor Jesus é esse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amar a Deus, relacionamento vertical. E o próximo, relacionamento horizontal. Isso é possível, humanamente falando? Não, não é possível. Porque nós não podemos amar a Deus que nós não vemos. Quem nos ensina isso é o irmão de Jesus, Tiago. Ele fala, olha, você não pode amar a Deus se você não vê Deus. Então, eu não posso amar a Deus, eu não vejo Deus. E o próximo? Eu não posso amar o próximo, porque o amor que eu tenho já é deformado. É esse amor que todos nós conhecemos. De manhã, eu quero bem, eu amo, eu beijo, eu cheiro. À tarde, eu dou um chute, falo que não está do meu jeito, não gostou, fui contrariado, não gostei, está tudo ruim. Não é assim? Você às vezes não é assim? O de manhã e à tarde é só uma figura, né? Você ama de manhã e odeia à tarde, com o mesmo amor. Então esse amor, ele é deformado. Então esse relacionamento deformado, ele só é restaurado novamente em Cristo Jesus. Então eu não consigo amar o próximo como a mim mesmo. Eu sempre me amo mais. Nós sempre nos amamos mais do que ao próximo. Por isso que nós temos dificuldade em amar o próximo. Por isso que a sociedade vive essa guerra que ela vive. Bom, então essa imagem da cruz nos ensina que tem duas hastes, né? Uma haste vertical e uma haste horizontal. A união dessas duas hastes, que é o cumprimento do mandamento, amar a Deus e amar o próximo,
ela só se encontra em Cristo Jesus. Cristo é que possibilitou que eu novamente tivesse relacionamento com Deus. Em Cristo eu voltei a amar a Deus que eu não vejo. Em Cristo eu volto a temer a Deus que eu não vejo. Em Cristo eu volto a desejar a obedecer ao Deus que eu não vejo. E quando eu volto a amar a Deus que eu não vejo, obedecer ao Deus que eu não vejo, me sujeitar ao Deus que eu não vejo, eu começo a ter paz comigo mesmo, paz com o próximo e paz com a criação de Deus. Isso só é possível em Cristo Jesus. Ele disse assim: sem mim vocês não podem fazer nada. Acredite, o meu e o teu amor puramente humano, ele é fantástico, mas tem hora que ele é apavorante. Você já viu um pai que ama o filho? Uma mãe que ama o filho? Adora, morre pelo filho. Quando dá aquela loucura que todo mundo dá, grita com o filho de um jeito que parece que quer matar o filho, e o filho fica traumatizado. Calma que passa, tá? Pode gritar que passa. Não precisa levar no psicólogo não, mas é assim, dá aquele grito e não é assim? Aí você fala, que amor é esse? Eu lembro um dia eu saindo do elevador lá onde eu moro, e eu saí do elevador, e aí eu vi uma voz de trovão. Eu olhei para trás, um homem grande, bem grande mesmo, né? Quase todo mundo é mais grande que eu, mas o cara era o dobro do meu tamanho, gritando com o filho dele desse tamanho. Aquilo me fez um mal-estar, porque eu fiquei pensando, eu vi aquele homem sempre andando com o filho dele, sempre andando com o filho para lá, levando para o carro, não sei o que. Aquele dia, na hora que abriu o elevador, a voz de trovão, gritando com quem? Com um neném desse tamanho. Por quê? Porque ele não ama? Não, porque ele é doido, igual eu e você. Porque o amor nosso é deformado. A gente ama uma hora e na outra hora a gente quer estrangular. A gente ama e quer casar, depois quer divorciar. A gente ama e quer ter filho, depois abandona porque tem que ser feliz. Dá licença? Eu tenho o direito de ser feliz? E o filho? Ele toca a vida dele. Esse é o discurso da sociedade, esse amor estranho. Esse amor estranho, ele é belo, mas ele também é estranho, parece um Frankenstein. O amor de Deus é outro amor, não é esse. O amor de Deus vem restaurar esse amor e fazer desse Frankenstein um humano, só isso. Fernando Pessoa, que diz assim, ele é tão divino que só podia ser, ele é tão humano que só podia ser divino. Quem? Jesus de Nazaré. Tão humano quanto ele, só é possível sendo divino, mostrando o caminho inverso do homem que quis ser como Deus. Então Deus nos dá a possibilidade de restaurar o relacionamento com Ele, consigo mesmo, com o próximo e com a criação. Nessa haste aqui, vertical, nós temos o amar a Deus. Na horizontal, amar o próximo. Mas eu não amo a Deus que eu não vejo. Então Ele me amou. Olha o que o Senhor Jesus nos ensina, A palavra do Senhor nos ensina que Deus prova o seu amor para conosco, em que em Cristo Jesus morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Ou seja, quando já estávamos condenados, ainda assim Jesus nos amou e morreu por nós. Ele não morreu por nós porque a gente ia ficar gente boa, bonitinho, limpinho, cheirosinho. Ele morreu por nós, pecadores. E morreu para quê? Para que nós recebêssemos o seu amor, porque nós não conseguíamos amar a Deus. Nós amávamos mais a nós mesmos. Ele entrega o seu filho que morre no nosso lugar, e nós então passamos a amar a Deus. Você ama a Deus? Você já viu Deus? Mas você ama a Deus. E como que é isso? É igual um chip que você põe lá no computador, É igual um vírus que você joga no computador e ele entra. Esse amor de Deus foi colocado em nós e nós passamos a amar a Deus. E agora nós temos de novo relacionamento com Deus. Amém, irmãos?
relacionamento com Deus. Eu posso me relacionar com Deus. Eu gostaria de ler com você 2 textos do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Essa ideia toda aqui da cruz do discípulo, ela tá basicamente orientada pelos textos, pelas palavras de Jesus no Evangelho de João. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Então eu quero ler com você aqui, João capítulo 8, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, lá no capítulo 8. E eu quero falar dessa haste aqui, a haste vertical. Essa haste que fala de ligação com Deus e de Deus com o homem. Eu só amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Nós não amamos a Deus porque somos bons. Nós amamos a Deus porque Deus é bom. E toda vez que a gente inverte isso, irmãos, nós criamos problemas para nós, tá bom? Tem muita gente hoje ressentida com Deus, viu, gente? Tem muita gente hoje ressentida com Deus. Ressentida por diversos motivos. E esse ressentimento vem dessa inversão de compreensão. De que eu amo Deus e Deus não me dá. Na verdade, eu só amo Deus hoje porque Ele me amou primeiro. E se Ele me amou primeiro, Ele não me deve nada. Ele me amou. Hoje eu só amo a Deus porque Ele me amou. Então Deus não me deve nada. Se Deus não der para mim e para você mais nada, além do que Ele já nos deu, além da vida, né? Nos deu a salvação eterna, Ele não nos deve mais nada. E se Ele não curar? Glória a Deus. E se Ele não abrir a porta? Glória a Deus. E se Ele não fizer? Glória a Deus. Porque Deus não me deve nada. Há um ressentimento meio generalizado na sociedade contra Deus, porque alguém ensinou que Deus é uma espécie de garçom, de servo. Que você, o gênio da lâmpada, que você fala e ele responde. Por quê? Porque ele te ama. Mas te ama de um jeito quase que ele idolatra você. É como se Deus estivesse aqui, na palma da nossa mão. Deus me ama e Ele faz o que eu quero. Não, isso aí é coisa de neném mimado pelos adultos, né? O Deus das Escrituras é diferente. Ele ama e o amor dele fez com que Ele se entregasse pelo seu Filho. Quando esse amor vem, toca em nós, nós temos um desejo: viver para Ele agora. Viver e morrer para Ele. Amém, irmãos? É um amor que nos leva à sujeição, à submissão, porque agora nós nos relacionamos com Ele. É igual alguém quando está com sede e bebe água. Ele encontra a fonte, ele quer voltar naquela fonte todas as vezes. Quando você bebe de Deus, você se apaixona por Ele, e você quer voltar nele todas as vezes. Você não volta nele porque Ele te cura, você não volta nele porque Ele te dá bênção, você não volta nele porque Ele faz você prosperar, você volta a Ele todas as vezes, porque Ele é vida, porque Ele é o seu Salvador, Ele não me deve nada. Ainda assim, o apóstolo Paulo nos diz assim: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as outras coisas que nós necessitamos? Sinalizando a nós de que o Deus que me amou e deu o Filho dele, como Ele vai me negar aquilo que eu necessito? Ele vai me dar, mas Ele não é um idólatra, Ele não está prostrado aos pés do Moisés. Eu e você é que estamos prostrados aos pés deles, dizendo: o Senhor é o meu Salvador. Eu te amo, Senhor, porque o Senhor me salvou. Amém, amados? João 8, 31 e 32, diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Naquela haste vertical ali da cruz, nós estamos usando duas palavras para falar de relacionamento com Deus. Um é palavra. Então estamos usando a palavra, e a outra
frase e a outra palavra é adoração. Então, no relacionamento, quando Deus restaurou a minha relação com Ele, Ele restaurou pelo poder da palavra. E Ele restaurou com um propósito. Qual o propósito? Adoração. Como que Deus me restaurou pelo poder da palavra? A palavra não é esse livro com letra fria. Esse livro com letra fria, nós chamamos de Bíblia. Ela é usada para fazer o bem e ela é usada para fazer o mal. Agora, a palavra é o Espírito de Deus que faz essa letra fria ficar viva. E essa letra fria, quando fica viva, ela entra em mim. E ela fala comigo. E ela me convence. Isso é a palavra. A palavra não é eu decorar o que está escrito aqui, porque os religiosos nos dias de Jesus, que aliás mataram ele, tinham decorado grande parte das escrituras, que é a Torá, o Antigo Testamento, a lei. Então só decorar a Bíblia faz de mim alguém que conhece a letra fria. Mas quando eu recebo o Espírito de Deus, a letra fria passa a ser vida. E a vida da palavra em mim faz com que eu fique parecido com Jesus. Olha o que as Escrituras nos ensinam. Jesus é a palavra. João fala assim, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, e a palavra virou gente, e veio morar entre nós. O escritor do livro de Hebreus fala assim, olha, Deus falou de muitas maneiras e de diversas formas por muito tempo, mas agora chegou o tempo em que Ele virou gente e veio morar entre nós. A palavra virou corpo, a palavra, o verbo virou corpo, com perna, braço, cabeça, tronco, e veio morar entre nós. Imagina que a palavra, inspirada por Deus, no poder do Espírito Santo, virou gente, e nasceu lá em Belém, e viveu em Nazaré, e morreu em Jerusalém. Por quê? Porque ele é a manifestação do Deus que quer se comunicar de novo, fortalecer, firmar relacionamento com o homem que rompeu o relacionamento com Ele. Quando você ama, você se movimenta em direção ao objeto do seu amor, não é assim? Deus nos amou, e Ele se moveu na nossa direção, não para nos adorar, mas para nos salvar. E Ele trouxe salvação em Cristo Jesus. Então ouça bem, se nessa haste vertical fala de relacionamento com Deus, e a base dela é a palavra, o que gerou fé em mim, para eu crer no Deus que eu não vejo, para eu amar o Deus que eu não vejo, para eu me sujeitar ao Deus que eu não vejo, a palavra que criou fé em mim, é a palavra que eu devo conhecer mais e mais, correto ou não, irmãos? A palavra veio e me tocou, eu senti a palavra, ela abriu a minha mente, abriu a sua também? Ela te deu amor para você também? Aí nós começamos a amar Jesus. Que Jesus? Eu nunca vi Ele. Eu comecei a amar Deus. Que Deus? Eu nunca vi Ele. Eu comecei a sentir o Espírito Santo. Que Espírito Santo? Eu nunca vi Ele. Então onde está tudo isso? Está na palavra, que entrou em mim, e está me convencendo diariamente de que eu tenho agora um Salvador. O Senhor nos ensina assim, que o Espírito fala conosco, o Espírito está em nós, que nós receberíamos o Espírito Santo. Ele veio em mim, e agora Ele me ensinou a amar o Pai, e me sujeitar ao Pai, e crer que Jesus é o meu Salvador. Bom, agora essa palavra que virou gente, veio morar entre nós, que é Espírito e vida, Jesus fala assim, olha, o vento sopra onde quer, nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ou seja, o Espírito que é a palavra, que entrou em mim, ele me conduz numa direção que não é a minha, é a dele. É um vento que vai soprando e vai me dirigindo, mas não é só um vento, ele é mais do que um vento, ele é Deus. Então eu não tenho só que sentir Ele, hoje eu não estou sentindo Deus, só alguma vibração que não está legal. Não,
isso é outra coisa, eu não sei que nome que dá para isso, mas Deus tem a ver com amor. Minha esposa não está aqui, mas eu amo ela. E se eu estiver longe, eu continuo amando ela. E se eu estiver perto, eu amo ela. E se a gente briga, eu amo ela. E se a gente não briga, eu amo ela. É amor. Não tem a ver com as vibrações que estão ao nosso redor. Eu não sei, hoje eu estou sentindo mais Deus, o poder de Deus. Eu não sei o que aconteceu, eu estou sentindo uma unção. Que bom se for unção, mas às vezes é só emoção. O amor de Deus é outra coisa. É aquele que me leva a querer conhecer mais Ele. Você quer conhecer mais quem você ama? Você não quer conhecer mais o seu namorado, a sua namorada, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, os seus amigos, os seus irmãos? Não é assim? Amor nos leva a querer conhecer mais. Eu quero conhecer mais. E como eu conheço mais de Jesus? Eu volto para a palavra. Jesus falou: se vocês forem meus discípulos, vocês vão guardar a minha palavra. Aí ele fala, gente, um segredo: se vocês guardarem a minha palavra, vocês serão livres. Olha que coisa linda. Livre do quê? Dos demônios, do Satanás, das obras do diabo. Sim, isso também. Mas a atenção nossa é muito voltada para isso. Eu queria que você voltasse a atenção para outra coisa. É livre para amar a Deus. Livre para amar a si mesmo. Livre para amar o próximo. Livre para estar em paz com a criação de Deus. É livre. É livre para perdoar. É livre para orar pelo inimigo. É livre para dizer não para o pecado. É livre para dizer assim: eu quero andar com você. Você é um mala, mas eu quero andar com você. Não é que eu quero, mas eu estou disposto a andar com você. É livre para dizer para você mesmo: eu não sou flor que se cheire. Eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe dizia: Moisés, você não é flor que se cheire. Esse era o dito dos antigos, né, irmãos? Você sabe que ela tinha razão? Verdade. Só eu me cheiro hoje, ninguém mais me cheira. Porque você não é flor que se cheire. Mas quando Cristo está em nós, Ele vai mostrando que Ele vai nos mudando, nos moldando, nos transformando. Talvez se você olhar para alguém ao seu redor, ouça aqui, irmãos, olha, talvez se você olhar para alguém ao seu lado, ou lembrar de alguém da sua família, você vai falar: poxa, fulano tem esse, aquele outro defeito, cicrano podia ser melhor aqui, ali e acolá. Tudo bem, você pode fazer isso. Nosso convite hoje é pensar em nós mesmos. Eu sou tudo isso? Eu sou essa última bolacha do pacote mesmo? Você às vezes não se acha a última bolacha do pacote ou não? A gente diz que não, mas na prática a gente às vezes age um pouco diferente, cutucando os outros, não é assim? O Evangelho vem e nos mostra quem nós somos e como nós precisamos de um Salvador. Isso acontece por causa da palavra. Gente, cuidado, para de falar porque o pastor chegou, já viu isso? Para de falar que o presbítero chegou, a missionária chegou, a pastora chegou. Não. Nós que nascemos de novo não andamos nessa pegada. Nós temos a palavra em nós. A palavra está em nossa mente, a palavra está no nosso coração. Não importa se eu estiver no escuro ou estiver debaixo do sol. Eu vivo a mesma palavra, porque ela já está em mim. E ela é que diz para mim o que é certo e o que é errado. A palavra nos ensina que nós não precisamos de ninguém dizendo para a gente o que a gente tem que fazer, porque o Espírito nos ensina o que nós temos que fazer. Nós temos o Espírito Santo de Deus, isso é a palavra, a base. Por que os cristãos antigamente eram conhecidos como os Bíblia? Porque eles liam a Bíblia. Hoje tem o lance de nosso tempo agitado que a gente vive, na agitação do nosso dia, a gente chama de geração fast food, né, que é tudo rápido, tudo agitado. A gente não quer se dedicar a assumir as responsabilidades da nossa vida, como por exemplo, buscar educação, educar nossos filhos, para ter os resultados que a gente quer. A gente vai terceirizando tudo. A gente, que eu digo, é a sociedade, né, vai terceirizando, terceiriza a educação dos filhos, terceiriza a relação, terceiriza tudo.
vai jogando na mão de alguém e depois só cobra. Fala, eu paguei o boleto no final do mês, agora eu quero o resultado. Eu quero um filho educado, eu quero uma esposa melhor, um filho melhor, uma mulher melhor. Vai terceirizando. Bom, as Escrituras nos ensinam que esse não é o caminho. Ela nos ensina que o caminho é eu assumir a responsabilidade. E me lavar na palavra diariamente. Se vocês ouvirem a minha palavra e guardar a minha palavra, vocês vão ser os meus discípulos. O segredo é, vocês vão conhecer a verdade. E olha, a verdade vai te libertar. Dos demônios, das obras do inferno, de bruxaria, de satanismo, não, isso aí você está em Cristo já. Se você está em Cristo, acabou, isso aí não tem poder na sua vida. É libertar principalmente, gente, de nós mesmos, da nossa idolatria, do nosso egoísmo, nosso autocentrismo, do nosso olhar só para nós. A sociedade está tão doida, tão olhando para si mesmo, que fez de Deus um boneco, que pode mandar nele, dar ordem, controlar ele. E na cruz do discípulo nós estamos aprendendo que não é assim. A palavra veio viver entre nós, veio habitar em nós, veio morar em nós, mas também ficou registrada para eu e você estudarmos e não terceirizarmos. Se você abrir lá o YouTube, você vai ver um monte de canal, de um monte de gente falando de Deus, de Jesus, do céu, do inferno, e aí você come só lá e acha que é a verdade. Não faça isso, não faça isso. Você tem Bíblia na sua casa? Leia ela, não terceirize o seu conhecimento de Deus, examine as Escrituras. O Senhor Jesus falou para os religiosos, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Nós queremos examinar as Escrituras, amém, irmãos? Amém. Muito bom, eu ia falar hoje sobre a palavra e adoração, mas a semana que vem, outros irmãos vão falar sobre adoração. Adoração é vida liberta, que agora vive para Deus. Adoração é mais do que eu cantar aqui, é mais do que eu cantar aí com você, é mais do que eu fazer o meu louvor a hora que eu estou lá lavando louça, fazendo um serviço em casa. Adoração é o novo jeito de eu e você vivermos. Nós vivíamos para nós, agora nós vivemos para Deus, porque a palavra me libertou. Eu não sou mais apaixonado por mim mesmo, eu sou desconfiado de mim. Tão desconfiado que eu estou buscando a Deus para Ele continuar me transformando diariamente. Libertos de nós mesmos, liberto de mim mesmo, liberto do que dizem que eu sou. Tem uma sociedade batendo palma para a humanidade, dizendo, você é lindo, like, 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 like. Aí quando você abre as Escrituras, ela fala, dislike, 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 dislike. Aí você, que coisa chata, não tem nenhum like aqui para mim. Eu louco para receber um comentário do Espírito Santo, você é show, mas não vem, só vem palavra dizendo, se arrependa, se arrependa, se arrependa. Alguém disse aqui para mim essa semana, toda vez que eu venho no culto eu saio quebrado, porque a palavra vem, eu falo, não, glória a Deus, irmãos, que é isso, fala comigo, fala com você, fala com todos nós. Como diz o filósofo Clebinho aqui da igreja, quando alguém quer receber palavra gostosa, tem que nascer chonoyer. Pelo menos ele falava isso. Ele parou de falar. Por quê? Porque aí é uma palavra, é um negócio mais zen, mais bacana de ouvir. E não tem problema. São palavras bonitas, palavras de energia, de força. O evangelho é outra pegada. É espelho dizendo, você precisa ser transformado. E a palavra que já começou a transformar você por causa do relacionamento com Deus, vai continuar fazendo essa obra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos agora celebrar a palavra, adorar a palavra que virou gente, veio morar entre nós, adorar a palavra que entrou em mim e você. Eu não vejo Deus, eu não vejo Jesus, eu não vejo o Espírito Santo, mas alguma coisa dentro de mim diz que Ele está em mim, porque para me mudar, só Ele para me mudar. Com você também é assim? Você sente vontade de orar? Gente, aqui é para valer, hein? Você sente, não precisa nem responder, tá? Mas você sente vontade de orar? Gente, ou você é doido, ou é o Espírito Santo em você. Porque falar com Deus, você sente vontade de ler a Bíblia? Tem que ser o Espírito Santo. Ou é porque você está enganado, achando que isso aqui é aqueles... amuleto, ou é o Espírito Santo.
que está te levando a ler a Bíblia. Então, essas coisas que faz em nós é o Espírito Santo, é o testemunho de que Ele está em nós. Amém? Nós vamos orar consagrando os elementos da ceia. Enquanto a gente ora, nosso coral vai vir aqui, vamos ter mais um momento do coral. Cadê os elementos? Pode trazer o elemento, o pão e vinho, Binho, por favor? Ajuda lá, Juscelio. Glória a Deus. Eu e você recebemos a palavra, amém, amados? A palavra viva, glória a Deus.